Boa noite, feliz sábado, mais uma semana terminando aqui na sua companhia. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado porque você está ligado aqui comigo. Essa é mais uma edição do Identidade, o seu programa ideal para ouvir histórias reais, inspiradoras, histórias de milagres e do amor e do cuidado de Deus. E para fechar bem essa semana, eu quero te oferecer aqui um guia de estudos gratuito, que é a revista Ensinos de Jesus. Durante os 33 anos que Jesus esteve aqui na Terra, ele nos deixou ensinos grandiosos que transcendem o tempo. As palavras e a vivência de Cristo são atuais e têm um poder transformador. E essa verdade vem com uma notícia muito boa. A sua vida pode ser transformada e renovada pelos ensinos de Jesus. Esse guia de estudos bíblico aqui é gratuito, e deixa aí na sua casa e no seu coração o legado de esperança do nosso grande Rei Jesus. Você precisa dessa renovação na sua vida? Então aproveite. Tanto a revista quanto o envio até a sua casa são totalmente gratuitos. Peça e receba gratuitamente, ligando para a gente no horário comercial 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121 ou agora mesmo no seu WhatsApp 12 982 440077 12 982 440077. Você faz o seu contato e a gente te atende, tá bom? O protagonista da história de hoje é o Luiz Cláudio. O Luiz ele foi obreiro missionário no barco Luzeiro e hoje ele vem contar histórias marcantes do período em que viveu em um barco, viajando para ajudar pessoas a se prevenirem de doenças e conhecerem mais de Jesus. Experiência única e que mudou não só a vida dele, mas a de outras pessoas e pode mudar a sua também. Então você fica ligado, não perca. Essa nossa conversa acontece daqui 30 segundos. Já de volta aqui o Identidade e a gente agora vai conversar com o Luiz Cláudio. Oi Luiz, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Então tá jóia. Luiz, vamos falar de uma história que envolve missão, envolve águas, pessoas sendo ajudadas e vidas sendo transformadas, claro. E tudo isso aconteceu com você muito novo, né? Você tinha 20 e poucos anos e aí descobriu que existia uma procura para pessoas trabalharem na bem conhecida, principalmente para quem acompanha aqui a TV Novo Tempo, já ouviu falar bastante sobre esse projeto, que é a Lancha Luzeiro. Inclusive, na semana passada, a gente viu um programa especialíssimo, falando da Lancha Luzeiro, faz um trabalho missionário, também da igreja que navega. Mas me conta um pouco da sua experiência, porque, inclusive, você não tinha muita vivência com barco e essa situação toda quando se disponibilizou para esse trabalho, né? Com certeza, é verdade. Eu não tinha muita experiência e, na época, o pastor Owen era o presidente da ADRA no Amazonas, né? E ele estava precisando de obreiros para que pudesse fazer esse trabalho na área de Ribeirinho. E eu me disponibilizei para ir. E a partir de então foram muitas experiências que ocorreram, né? Eu fui como obreiro para Novairão, que é uma área do Alto Rio Negro, né? E essa área do Alto Rio Negro ela é muito vasta, extensa. Não é como a área dos Solimões, que a área dos Solimões é uma casa próxima da outra. O Alto Rio Negro não. As pessoas lá vivem em comunidade. E para você chegar numa comunidade são horas de barco. E eu fiquei numa luzeiro menor. Eu fiquei num barco, numa lancha menor, e junto com os americanos. E nesse período eu estava só, né? Porque os americanos vinham na época de férias. E no período que eu estava, que aconteceu a experiência, eu estava só. Era um grupo de 40 americanos, né? Junto com você. Correto, era um grupo de 40 americanos. E então, assim, a minha função era
durante o dia, fazia medicina preventiva, né, com áudios, videoaulas e palestras sobre a medicina preventiva. E à noite eu pregava o evangelho, né, nas igrejas. E esse episódio aconteceu, eu estava no Porto de Novo Airão, e eu comecei a me lamentar com Deus, né? Eu falo assim, pô, Senhor, eu estou pregando na igreja, às vezes com a roupa engilhada, amassada, e eu me sentia meio envergonhado. E eu disse, eu queria que o Senhor resolvesse isso aí, eu não sei como é que vai ser, né? Então, eu estava no Porto de Novo Airão, na época o rio estava secando, e eu fiquei aportado num estaleiro. Eu olhei o rio secando, eu olhei para a margem do rio, para a beira, né? E eu vi aquele espelho, algo brilhando assim na terra, na areia, brilhando. E eu corri para lá, era um ferro de passar roupa. Esse ferro ele estava seminovo, né? Só não tinha o cabo do ferro. E aí quando eu peguei esse ferro, veio aquela ideia, né? Para esquentar no fogo, né? No fogão da lancha e colocar em cima do beliche para passar roupa. E aí eu fui para a polpa da lancha e eu fui desmontar o ferro para lavar, que ele estava sujo de areia e terra. A alça do ferro era acoplada por 2 minúsculos parafusos. Eu acho que deveria ter 1 centímetro no máximo o parafuso. E eu desmontei o cabo e comecei a lavar. E na hora que eu estou lavando, aí o parafuso cai dentro d'água, da polpa da lancha. E era uma altura assim de aproximadamente 3 metros, eu acho, de profundidade. E quando caiu, aí eu falei assim, poxa vida, não adiantou nada eu ter pego o ferro, porque eu perdi o parafuso. Né? Uhum. Aí aquilo veio aquela voz e falou assim, não foi eu que te mostrou o ferro lá na beira? Então cai na água e pega o parafuso. E assim, até então, eu pregava o evangelho, eu exercitava a minha fé, mas tudo em teoria. E eu precisava colocar aquilo em prática para ter uma experiência com Deus. E eu não duvidei. Eu me emociono, assim, já faz algum tempo, mas isso ainda me toca muito na minha experiência espiritual. E eu caí dentro d'água e no mergulho que eu dei, eu peguei o parafuso. Eu fui com a mão bem em cima do parafuso, no meio de tanto lixo, de gravetos, lama, terra, eu fui com a mão no parafuso. E quando eu flutuei, que eu vim à tona, eu estava com o parafuso na mão. Então, eu dei glória a Deus, agradeci. Eu sei que ali foi uma experiência viva de fé e obra, né? Eu colocar minha fé em prática para ter certeza de que Deus estava ali comigo, naquele lugar. Ô Luiz, é tão interessante isso que você está contando, porque quando a gente fala de missão, eu acho que cria no imaginário das pessoas assim, que é uma experiência de alguém que está completamente cheio de fé, está andando do lado de Jesus, está assim na sua espiritualidade plena e está indo ajudar alguém que está na sua espiritualidade mais frágil ou né, não conhece ou tem uma necessidade muito abrangente. Mas quando a gente conversa com os missionários, a gente vê que embora muitas pessoas, obviamente, são ajudadas fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente, os missionários são altamente transformados pela missão também, né? Eu sempre digo que esse trabalho da lancha que navega, ou da igreja que navega, como se é dito aqui, ele nos ajuda mais do que a gente ajudar o próximo. Porque a minha fé se elevou de uma tal forma que foram várias experiências, que eu me sentia muito mais seguro dentro daquela lancha, no Alto Rio Negro, em meio a temporal, a ondas altas, do que propriamente na terra firme, porque eu tinha certeza que Deus estava ali ao meu lado. Me fala um pouco de experiências agora desse outro lado, né? De lidar com as pessoas, de falar com as pessoas. Você em algum momento aqui contando a história do parafuso ainda disse, né, de que a experiência morando na cidade é muito diferente dessa experiência ali no barco, no alto ali do rio. Como era o contato com os ribeirinhos e o trabalho que você desenvolvia com eles? Eu acho que era, inclusive, conhecer uma nova cultura, né? Com certeza. É muito diferente, porque, sem falsa modéstia, eu cresci numa igreja, né, como a Central de Manaus, e a gente estava acostumado ali
num outro estilo, né? Você ir bem alinhado para a igreja e bem arrumado. E quando eu me deparei com os ribeirinhos, que as pessoas vinham com a camisa de político, de bermuda, sandália havaiana, e a princípio eles no sábado. E eu me vi ali um peixe fora d'água. E eu comecei a perceber a minha realidade, que no momento aqui era outra, né? E eu tinha que estar próximo deles ali para sentir confiança e poder ajudar aquelas pessoas. E então, assim, foram experiências que marcam a nossa vida, que nos deixam assim, poxa, se todos nós pudéssemos ter, eu não sou pastor, hoje eu não sou obreiro, eu sou ancião de igreja, mas se cada um de nós pudesse ter essa experiência, poxa, seria muito bom, porque você tem um outro parâmetro da vida espiritual, você tem uma outra visão. E você ficou 1 ano e 6 meses morando no barco e fazendo todo esse trabalho, né? Como é a rotina desse tipo de missão? Porque a gente está falando, quem conhece Manaus, quem conhece isso que a gente mostrou, né, na semana passada, as águas, e né, eu tive lá recentemente, né, como a gente mostrou, Encontro das Águas, é um outro Brasil, que aqui Centro-Oeste, Sul, Sudeste não conhecem, né? Como é a vida e a rotina 1 ano e 6 meses trabalhando num barco como a Luzeiro? Eu cheguei a chorar muitas vezes. Eu interrompi alguns cursos que eu estava fazendo em Manaus, inclusive curso de inglês, e lá depois eu convivi com os americanos, né? Eram 40 americanos, eu fiquei com eles 2 meses, direto, né, com eles, e consegui colocar um pouco em prática do inglês que tinha aprendido, mas aprendi muito mais com eles do que quando eu estava fazendo o meu curso. Mas assim, é muito diferente. Eu cheguei a chorar várias vezes, ia para o todo da lancha de noite, ficava olhando para as estrelas, as lágrimas correndo dos olhos. Mas assim, o meu amor e a minha dedicação e a minha vontade de estar ali era maior. E isso me fazia prosseguir, né? E de saber que Deus estava ali ao meu lado, isso me ajudava muito mais ainda. Eu vou contar aqui uma pequena experiência eu estava navegando, porque como eu te falei no começo, a extensão é muito grande, né, de uma comunidade para outra, e a gente viaja horas para chegar numa comunidade. E eu estava indo para uma comunidade chamada Igrejinha, do Alto Rio Negro. E eu tirei em 22 horas de barco para essa comunidade. Você então, saiu assim, de Luiz, você saiu de um ponto para chegar numa outra comunidade que você ia atender, e essa viagem de barco, só de barco, durou 22 horas? 22 horas. 22 horas. Por isso que eu te digo, né, grande parte do Brasil não conhece essa realidade. Eu vou até pedir para você, só um tempinho, a gente vai fazer uma parada para o intervalo e na volta certo, a gente vai contar essa história. 22 horas num barco para chegar e fazer o atendimento numa outra comunidade. Intervalo rápido, a gente volta já. Ele me interrompeu e falou assim, e esse senhor que está com o senhor, ele é seu parente, seu irmão, quem ele é para o senhor? E naquela hora eu fiquei arrepiado, assim, porque eu estava só, né? E foi justamente que o barco estourou, né? A máquina estourou, eu ouvi, o comando era todo na frente, e eu ouvi aquele barulho, né? Aquele estrondo, e que eu olhei para trás, ele literalmente estava pegando fogo. E eu entrei em desespero, né? E no momento que eu entrei em desespero, justamente porque eu não entendia de máquinas, eu sou muito, na época, muito leigo na história, não entendia de máquina. E outra que eu estava num atalho, num furo que não era navegável, não passava barco ali. Talvez 2, 3 dias algum pescador passasse por ali.
Já de volta aqui ao Identidade, a gente está falando com o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio tem uma experiência missionária muito rica. Ele trabalhou na Lancha Luzeiro, então percorreu as águas do Amazonas, atendendo a comunidades, chegou a viver 1 ano e 6 meses desenvolvendo esse ministério no barco. Então a gente até estava começando a contar aqui uma história, né, Luiz? Porque estamos revivendo aí com você várias histórias desse teu período como missionário, e você estava me dizendo que viajou 22 horas de barco, águas, para atender essa comunidade. Me conta, o que essa comunidade precisava e como foi esse atendimento lá com eles? Essa comunidade é uma comunidade indígena, mas ela é uma comunidade adventista. Então, assim, como estava no meu itinerário, eu prestava relatório para a associação todo final de mês e estava no meu relatório. Então, assim, o episódio que se deu foi no translado desse ponto para essa outra comunidade, né, que durou 22 horas. Então, assim, eu estava navegando no Alto Rio Negro e estava anoitecendo. E os irmãos de Novo Airão, que era o ponto de apoio, né, que era o nosso norte, onde a gente voltava sempre, que é o município maior dali, eles tinham me dado vários conselhos. E um deles foi assim: irmão, nunca viaje de noite, porque o Rio Negro é perigoso, tem, principalmente na época que o rio está secando, tem muita rocha que está saindo, né? E você pode bater com a lancha, furar, ter um naufrágio e tudo mais. Então, assim, o temporal também é muito grande ali naquelas áreas. O senhor precisa aportar, colocar a lancha num porto e dormir. E o senhor viaja sempre de dia. E eu segui esse conselho à risca. Então, assim, quando eu estava navegando, começou a anoitecer, eu fiz o meu pôr do sol ao leme, né, segurando o timão, dirigindo. Fiz o pôr do sol, orei. E eu percebi que estava ficando muito escuro. E eu procurei um lugar para aportar a lancha, né? Só que não tinha, como eu comentei no começo, não tem casa próxima, não tem casas próximas, né? E eu comecei a observar e vi um ponto de luz muito longe, no escuro, e eu coloquei a lancha naquela direção, era uma casa. E quando eu cheguei no porto, eu estava só nesse dia, quando eu cheguei no porto, aí um senhor desceu, né? Eu fui para a proa da lancha. Aí eu pedi permissão dele, eu me identifiquei, eu falei que era um obreiro e eu precisava ficar no porto para dormir, para no outro dia seguir viagem. E aí ele consentiu, e conversando ali comigo, aí ele me interrompeu e falou assim: e esse senhor que está com o senhor, ele é seu parente, seu irmão? Quem ele é para o senhor? E naquela hora eu fiquei arrepiado, assim, porque eu estava só, né? E com certeza ele viu meu anjo ali, né? E foi uma experiência também que me marcou muito. São histórias de grandes milagres, né? Nesse período de missão, onde dá para ver que realmente Deus coloca a mão dele para que essa missão aconteça e o trabalho desses missionários possa chegar em quem tanto precisa, né? Eu sei que tem uma história, por exemplo, também. Hoje é dia de contar muitas histórias aqui, né, Luiz? Você estava viajando 3 horas com o barco e já o barco soltando muita fumaça. O que aconteceu naquele dia? Por que isso estava acontecendo? E depois, como é que você ficou sabendo também do tamanho do livramento que você estava tendo? Eu estava saindo de Novo Airão, eu estava indo para essa comunidade chamada Aruaú. Ela ficava a uma distância de 11 horas de Novo Airão. E ali o Alto Rio Negro, aquela área de Anavilhanas, é um arquipélago muito extenso, com mais de 700 ilhas. Então eu confiava muito que Deus me conduzia até esses lugares. Eu não tinha GPS, eu não tinha nenhum tipo de localização, mas eu ia na direção, que nem pássaro, eu ia no rumo. Então, assim, eu peguei um atalho, né? Como era muito tempo, 11 horas de barco, os pescadores me ensinaram um atalho e eu peguei esse atalho. E foi justamente que o barco estourou, né? A máquina estourou, eu ouvi, o comando era todo na frente e eu ouvi aquele barulho, né? Aquele estrondo.
e que eu olhei para trás, ele literalmente estava pegando fogo, né? Porque a fumaça preta invadiu toda a sala de máquina, estava saindo pela descarga do motor, aquela fumaça a gente usa uma expressão aqui em Manaus, era uma caieira, né? Aquela coisa pegando fogo. E eu entrei em desespero, né? E no momento que eu entrei em desespero, justamente porque eu não entendia de máquinas, eu sou muito, na época, muito leigo na história, não entendia de máquina. E outra que eu estava num atalho, num furo que não era navegável, não passava barco ali. Talvez 2, 3 dias algum pescador passasse por ali. A minha despensa estava pouca de alimentação. Eu pensei em tudo isso muito rápido. E entrou aquele pânico, aquele desespero. Mas junto com o desespero veio aquele conforto de dizer assim, aumenta a velocidade do barco, aumenta a força da máquina. E eu pensei, bem, se eu aumentar, é capaz dele explodir, né? Mas eu vou fazer o que eu estou sentindo. E eu aumentei a velocidade. E eu ainda corri com esse barco 3 horas de viagem. E cheguei até o meu ponto, né, que era a comunidade de Aruaú. E quando eu entrei na comunidade, que são lagos, né, que as pessoas viram aquele barco pegando fogo entrando na comunidade, aí os irmãos foram para lá de canoa e eu cheguei no porto, aí as pessoas ali já me conheciam, né? Alguns disseram assim, irmão, o que aconteceu? E na hora que eu parei o barco, que eu desliguei, ele travou, né? Ele bateu, como se tivesse quebrado realmente. E aí eu esperei a máquina esfriar. Os irmãos, alguns que entendiam de barco, de máquina, foram me ajudar. E o que tinha acontecido era que o cárter, que é o recipiente do óleo, né? Ele tinha rachado, todo o óleo vazou no porão da lancha, do barco. E esse barco, ele correu 3 horas sem óleo. Eu, conversando com alguns irmãos lá, eles me falaram assim, irmão, uma máquina não funciona mais de 15 minutos, 10 minutos sem óleo, ela vai derreter. E eu viajei 3 horas ainda. Eu até ia te perguntar sobre ter que levar a mensagem de Deus a tantas pessoas, mas num trabalho bastante solitário, porque era um trabalho solitário, né, no barco e tudo mais. Se não existia a falta de também ouvir a palavra de Deus para poder compartilhar a palavra de Deus. Mas eu acho que você vivia milagres muito práticos, né? Não precisava nem ouvir, você estava vivendo a manifestação da palavra de Deus ali na sua vida. Wagner, com certeza. Isso aí é um ponto que você tocou que é muito importante. Eu tinha o meu tempo que eu separava, né, para estudar a palavra de Deus, porque eu vivia pregando. E assim, nas igrejas adventistas, quando eu chegava nas comunidades, tinha culto quando eu chegava, porque lá é muito difícil assim ter um pregador, né? Então, quando chegava um obreiro, era uma maravilha. E se eu chegasse na quinta, na sexta, tinha culto. E era uma oportunidade que não podia perder. Então, a gente reunia as pessoas para isso. E o outro é que eu ficava estudando também sobre a medicina preventiva, né? Porque eu tinha que fazer as palestras, fazer curativo, atender aquela população no período que eu estava ali, né? Eu fiz um treinamento no Hospital Adventista antes de ir para Luzeiro, para verificar pressão e aplicar injeção e essas coisas todas, fazer o atendimento básico, né? Que era o que a gente fazia. Esse atendimento eu tinha autorização para fazer no Ribeirinho, eu só não tinha na cidade de Nova Airão, né? Que lógico, lá tem hospital, tem médico, mas inclusive eu tinha o apoio do prefeito na época, né? Essa história do prefeito já é uma outra história. História que vai ter que ficar para a segunda edição aqui da nossa conversa, porque é muita história e pouco tempo. Mas que experiências ricas que você viveu, Luiz. E muito obrigado por compartilhar com a gente. Tenho certeza que também reforça muito a nossa fé. Muito obrigado e que Deus continue abençoando aí o seu ministério. Você hoje não é mais um missionário que trabalha exclusivamente aí, né? Com a missão propriamente dita, mas ainda é alguém que leva a palavra de Deus sempre que pode, a todo tempo, né, como um membro da igreja e muito ativo. Então, muito obrigado por ter separado um tempo para conversar e contar para a gente essa história. Eu agradeço, obrigado.
A gente é que agradece. Muito obrigado. Feliz sábado para você que acompanhou a gente até agora. Nos encontramos na segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.